Em nome da nossa coordenadora do Ministério, Jusceia, quero agradecer a presença de todos e que possamos, numa única voz, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Nós temos nessa noite, como tema do nosso congresso de oração, desperta para a voz que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses 3 dias, que hoje eu tenho certeza que Deus tem mais uma revelação, tem mais uma bênção a derramar de nossas vidas. Então estejamos atentos à voz do Senhor. Desperte, abra seu coração, abra sua mente para receber mais um maná que cairá do céu nessa noite. Nossa divisa, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E é nessa certeza que aqui estão salvos, escolhidos do Senhor, estão todos aqueles que buscam a sua face, que querem ser renovados, querem ser curados, querem ser libertos. Hoje estamos aqui para mais uma vez ouvir a palavra do Senhor, prestarmos louvores a Ele. Por isso, nesse momento, convido o Ministério de Oração a já estar se preparando para que unidos possamos estar invocando o nome do Senhor. Vamos agora, nesse momento, dobrar as nossas faces e estar invocando o Senhor. Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, mais uma noite, Pai, queremos Te glorificar e Te bendizer, Pai, pelo milagre da vida, Senhor, pela certeza da Tua presença em nosso meio, Pai, e que, Deus, Tu nos deste a oportunidade, Senhor, o privilégio de entrarmos nas portas do Teu templo, Pai, e aqui reunidos para glorificar o Teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, porque muitos não tiveram essa oportunidade. Por isso, guarda aqueles que ainda estão a caminho, para que unidos, Senhor, uma única voz, Senhor, possamos, Senhor, estar, Senhor, Te glorificando, estarmos atentos a ouvir aquilo que Tu queres a cada um de nós. Fala conosco através dos louvores, fala conosco, Senhor, através das orações, fala conosco através da palavra que o Teu servo, Pai, Tu já ungiste, Pai, para trazer aos nossos corações, Senhor, sendo um canal e um fluir de Ti, Pai, para a Tua igreja. Deus, conduza-nos em vitória e prepara-nos, Senhor, para receber o maná que vem de Ti, Pai, nesta noite. Por isso, Te agradecemos por este privilégio, pela bênção de estarmos, Senhor, reunidos em Teu nome. Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Enfermeira de oração. Te virá socorrer quando tu
conhecer aqueles que nos visitam nessa noite. Se pudessem se colocar de pé por um instante. Em especial, quero estar agradecendo a presença do presbítero Evanildo, sua esposa, sua mãe, sua filha, que estão nos visitando também nessa noite. E serão usados nessa noite para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Os irmãos sejam muito bem-vindos, retornem sempre. Amanhã estaremos encerrando o nosso congresso de oração e será muito importante a presença dos irmãos no nosso meio. Evanildo, ele é da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, em Madureira, Vila da Penha, sim, Sacra Madureira, e agora neste momento estará, por favor, a pastora Nilda pudesse estar orando pelo pastor, agradecendo pela sua vida e que ele possa ser um servo fiel ao Senhor, trazer a palavra que vem do mais profundo do coração do Senhor aos nossos corações. Amém? Pai querido, Pai amado, nesse momento, ó Deus, nós estamos agradecidos porque o Senhor separou esse momento, separou o teu filho, colocou a tua mensagem em teu coração. Ó Senhor, continua, ó Pai, nos abençoando para que nós tenhamos, ó Pai, essa capacidade de ouvir a tua voz. Continua, ó Deus, abençoando este congresso como o Senhor tem feito desde domingo, primeiro dia, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui maravilhados com o teu poder, com a tua unção, com o teu mover em nós. E hoje, Senhor, com certeza não será diferente, porque o Senhor já capacitou, já abençoou no teu filho. Toma-o em tuas mãos, usa-o conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz de Cristo. Eu quero louvar a Deus, primeiramente a Deus, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com os irmãos, estudando a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor presidente dessa igreja, pastor Alberto Damasceno, pelo carinho e pela confiança de nos reservar essa tribuna aqui nessa noite. Pela pastora Nilda, pela atenção, muito gentil, tem cuidado de nós desde o início, quando chegamos aqui, e a equipe de irmãs, está de parabéns a equipe que tem organizado esse congresso de oração. Eu louvo a Deus por essa igreja. E quero compartilhar para os irmãos que eu acredito que a grande maioria não tem conhecimento de que essa noite é uma noite muito especial para mim. Por quê? Isso faz pouco tempo. Eu sei que a maioria dos irmãos não sabe. Mas há pouco tempo, quando eu tinha meus 14 anos de idade, isso faz pouco tempo, tá, irmãos? Nos anos de 89, 90, não façam contas. Eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo dos embaixadores do rei aqui durante 2 anos, e foram 2 anos muito especiais para mim. Eu fui criado na Assembleia de Deus em Guadalupe, hoje trabalho como vice-dirigente na DEVEC em Vila da Penha. Eu sou um assembleano, meu avô é missionário, foi missionário da Assembleia de Deus, diácono, mas eu passei 2 anos especiais aqui nessa igreja e fui abençoado com um legado, onde eu conheci o meu melhor amigo, que se nós fôssemos irmãos sanguíneos, não nos entenderíamos tão bem, que é o pastor Leonardo Maciel, que é filho da irmã Irene Maciel, pastor Leonardo Maciel, que estaria nessa noite aqui, mas hoje ele tem uma reunião com o nosso pastor presidente, pastor Silas Malafaia, e ele me convidou, ele me designou para essa responsabilidade, essa honra. Imagina, depois de 28 anos, eu volto aqui, eu lembro aqui com um companheiro que nós jogávamos futebol aqui nesse espaço, eu lembro daquele momento maravilhoso,
Mas hoje estamos aqui, um templo bonito, eu tenho visto que Deus tem feito nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, abra aí a sua Bíblia, eu sei que é o tema, está visível aí para os amados, mas nós faremos a leitura da carta aos Romanos, capítulo 8, o versículo 1, que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que palavra maravilhosa! Eu louvo a Deus por esse tema e pela divisa. Eu percebi que a direção aqui desse congresso se preocuparam com assuntos muito importantes para a carreira cristã. A divisa, se eu não me engano, é despertai, é isso? Não, o tema é despertai, e a divisa que é o texto que nós lemos. Quando eu recebi da irmã Kátia essas informações, eu fiquei pensando, Senhor, me revela uma mensagem para aquela igreja, para aquele povo. E aí o Senhor me deu o seguinte título para essa mensagem dessa noite. O tema fala de despertar, então nós somos despertados. O Espírito tem nos despertado para a luz do Evangelho. Despertados, justificados, porque não há mais condenação para nós, porque estamos todos em Cristo Jesus. E depois de despertados pelo Evangelho, justificados em Cristo, nós somos santificados dia a dia, até o dia que Ele nos levará para reinarmos com Ele por toda a eternidade. Amém? Esse é o título da mensagem: despertados, justificados e santificados. Eu só vejo homens e mulheres abençoados aqui, que preenchem em Cristo Jesus esses 3 requisitos. Antes de nós abordarmos sobre esses subtemas da mensagem, eu gostaria de trazer aqui para a igreja a visão panorâmica da carta aos Romanos, que é a epístola, é a carta onde está registrado a divisa desse congresso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, nada mais, nada menos do que o apóstolo dos gentios, um homem cosmopolita, um homem que viajou o mundo antigo, conhecia várias culturas, inteligentíssimo, e todo o seu conhecimento secular que o Senhor lhe deu a oportunidade dele adquirir, ele entregou, ele utilizou, pastor, em prol do Evangelho. E nós vamos ver nesta carta, Paulo, que escreveu cerca de 13 epístolas, alguns dizem que 14, Paulo ele tem uma preocupação de se comunicar com os cristãos que viviam na cidade de Roma. E Paulo, ele, por diversas vezes, ele tentou visitar a Roma, a igreja dos cristãos que moravam ali, os romanos. Mas ele foi impedido, ele não teve oportunidade. Então, com muita sabedoria, ele escreve essa carta com o objetivo de preparar os projetos que ele queria pessoalmente desenvolver na propagação do Evangelho com aquela comunidade cristã. Isso nós recebemos do apóstolo Paulo, esse legado, que é a carta aos Romanos. E o interessante com relação a esta carta, ela tem a denominação de uma carta porque foi esse documento emitido por Paulo àqueles irmãos, onde ele queria se comunicar. Mas, na verdade, é uma epístola que é um verdadeiro tratado teológico, muito consistente, com temas difíceis, que o apóstolo Paulo, um homem muito inteligente, das ciências seculares, mas também com a inteligência espiritual, ele vai receber da parte de Deus uma revelação do plano da salvação. E nós podemos observar que nessa carta, que foi escrita por volta de 57 depois de Cristo, o tema, se pudéssemos resumir o tema desta carta, seria o seguinte: como pode um homem pecador se justificar diante de um Deus santo? Esse é um assunto que não era fácil para você explicar para um judeu.
Os judeus que viveram pela Torá, pela lei do Antigo Testamento, acreditavam que através de guardar os mandamentos da lei, eles conseguiriam se justificar. E Paulo apresenta com uma sabedoria extraordinária de que não é a lei que salva o homem. A lei, ela foi um dispositivo, um guia que mostrou um caminho, mas que o homem pecador, decaído, só teria condições de ser justificado através de um nome, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Feitas essas considerações, nós vamos agora trabalhar e analisar essas 3 qualificadoras que todo cristão aqui nessa noite precisa possuir: pelo Evangelho, ser justificado e ser santificado. Primeiro, nós vamos ver a primeira qualificadora, a primeira qualificação: despertados. Despertar, o que vem a ser despertar? Despertar significa acordar, tirar do sono. Olha, irmãos, eu confesso que depois do almoço, quando eu estou de folga, eu gosto de tirar um cochilozinho depois do almoço. Até na Espanha, pastor, é considerada a sesta. Os espanhóis, eles fecham o comércio, só abrem às 14 horas, porque eles têm um sono reparador e é saudável. Em doses moderadas, não é 4, 5 horas, Um sono reparador após almoço de 20 minutos é saudável. A medicina, ela diz isso, mas nós gostamos um pouquinho mais. Mas vamos lá. O sono, ele vem atender necessidades fisiológicas e biológicas do ser humano. Nós precisamos do sono para ter uma reposição das nossas energias psíquicas e físicas. Um bebê que está em fase de crescimento, ele precisa dormir, que vai favorecer o seu desenvolvimento natural. É saudável para a criança. Então, retirar o sono de uma pessoa não é algo legal, é algo que traz transtornos, traz implicações. Haja vista que países comunistas como a China, em períodos de guerra com seus prisioneiros, eles tinham um método de tortura que era deixar o prisioneiro semanas sem dormir. Imagine você ficar uma noite sem dormir, agora semanas. E os chineses usavam esse método de tortura. Sabe quais são as implicações quando um ser humano ele começa a ficar vários dias sem dormir? Isso traz uma fadiga e reflexos terríveis ao seu sistema nervoso. E começa a trazer debilidades imediatas. Primeiro, irritabilidade. A pessoa fica extremamente irritada. Que o diga as mamães com bebês recém-nascidos que trocam a noite pelo dia. Se a mamãe ficar 2 ou 3 dias sem dormir, com o bebê chorando, se o marido chamá-la de bonita, ela vai ficar braba. Mas tenham paciência com ela. Não é porque ela é uma chata não, maridos e papais. É porque depois de noites mal dormidas, o seu sistema nervoso está extremamente abalado e ela está muito receptiva à irritabilidade. Bom, mas irmão Ivanildo, o irmão até agora falou que o sono é bom. E por que uma das qualificadoras é despertar? O senhor quer acabar com o nosso barato? Se dormir é bom, por que nós precisamos despertar? O problema é que Deus ele faz tudo na sua medida e com equilíbrio. O sono ele é muito bom para a saúde do ser humano, mas em alguns momentos de alerta e de perigo, você dormir não é algo legal. No reino animal, quando um animal que é uma presa, se ele dormir num período da investida do seu predador, ele vai virar almoço do seu predador. Por isso que os animais nas savanas africanas, eles têm um senso de alerta e avisam a sua comunidade. É por isso que quem é militar e nas unidades militares, eu sou militar também, nós temos o hábito, tem uma rotina que é o toque da alvorada. Amanhã bem cedinho tem o toque da alvorada no quartel, porque o soldado levado pelo cansaço poderia se estender no seu repouso, mas a alvorada nos desperta para
seguirmos as instruções diárias. E tem sentinelas de madrugada, tanto nos quartéis ou um exército quando vai para um campo de batalha, a grande maioria dos soldados estão recobrando as suas energias. Porém, os sentinelas estão ali, porque se um exército inimigo vier de madrugada atacar, os sentinelas tocam a trombeta e todos precisam despertar. Você entendeu por que é importante despertar? Nem sempre é bom estarmos dormindo. Quer ver um exemplo? A palavra de Deus vai nos mostrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, do verso 7 ao 9, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou narrar aqui. O apóstolo Paulo, ele está num culto, num cenáculo, e ele está trazendo instrução para os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que havia um jovem chamado Eutico, e ele estava num lugar elevado. E a Bíblia vai nos informar que num determinado momento do culto, que Paulo se alongou na prática, ou seja, eu vou direto ao assunto, Paulo pregou por horas e horas, Paulo se empolgou, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio de sabedoria, Paulo se estendeu na prática até a meia-noite. Fiquem tranquilos que eu não vou fazer isso aqui, porque o pastor Alberto está de sentinela aqui para zelar pela vida dos irmãos. Mas num determinado momento, este jovem Eutico, tomado pelo cansaço, ele dorme e cai do pavimento elevado que ele se encontrava. E este rapaz, ele vem a falecer. Dormiu. Ouvindo a mensagem, ele dormiu. Mas Paulo, com a autoridade de Deus, interrompe o discurso, vai lá, ressuscita o rapaz e continua a pregar. Bom, ainda bem que a grande maioria está aqui, eu não vou me estender. Mas vira o perigo de não estarmos despertados, viu? Até ouvindo a palavra de Deus é perigoso. Mas a questão deste rapaz foi um sono biológico. Aí não mora o grande perigo. E havia o apóstolo Paulo naquele lugar para realizar aquele milagre onde o menino ressuscitou. Mas o grande problema e o grande perigo, que eu acredito que as irmãs aqui do congresso têm se preocupado, quando separaram esse tema despertai, é que não podemos nos entregar ao sono espiritual. É esse que é o problema. É por isso que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que o Deus deste século, com D minúsculo, Satanás, cegou o entendimento de muitos para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Aí você vai me perguntar, mas irmão Evanildo, o que tem a ver cegar a visão, cegar o entendimento espiritual de uma pessoa com sono? É porque quando nós estamos nos níveis mais profundos de sono, os nossos sentidos são como que se fossem desligados. Eu não acredito que uma pessoa dormindo, ela consiga ver o que está acontecendo na realidade. Ela pode ter sonhos, mas ver exatamente o que está acontecendo, o seu sentido da visão, ele é reduzido e é desligado. Ou seja, quando o diabo ele cega o entendimento das pessoas, elas ficam adormecidas, é como se fosse num sono espiritual, e esse é perigoso, porque o sono espiritual ele gera a morte eterna. É aí que é o perigo. Você vai entender uma coisa que eu vou falar agora. Você já percebeu que você prega o evangelho para um parente seu há anos, ele ouve e não entende nada e não quer vir para a igreja? Alguém aqui eu acredito que já passou por essa experiência. Já viu aquele seu melhor amigo da escola que você fala, poxa, fulano é tão bom, essa menina ciclana é minha amiga, tão bacana. Você prega o evangelho, prega, mostra a Bíblia, a pessoa não entende nada e não crê. Sabe por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento deles para que não resplandecesse a luz do evangelho. Tente conversar com alguém que está dormindo. A pessoa, ela não vai entender nada do que você está falando, né? Às vezes a esposa em casa quer compartilhar algumas coisas, o marido está vendo televisão, acaba dormindo. A esposa está falando e o cara está dormindo no sofá. Isso não é um bom negócio, a esposa fica zangada com isso. Mas eu glorifico ao nome do Senhor, porque se numa terça-feira, um dia de semana,
onde trabalhamos, as pessoas estão cansadas, têm os seus afazeres. Eu vejo homens e mulheres de Deus e jovens que estão numa noite de terça-feira aqui. Isso é um bom sinal. O sono espiritual não alcançou vocês, ou vocês foram despertados pelo Evangelho e querem estar aqui vigilantes, ouvindo a palavra de Deus. Glórias sejam dadas a Jesus pela sua vida. Agora eu falei do perigo do sono biológico e do sono espiritual. Quer ver um exemplo na Bíblia? Em Juízes capítulo 16, do verso 17 a 21, vai falar sobre Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão, ali na casa de Dalila, ele revela todo o seu coração, o segredo da sua força, que ele havia feito um voto de nazireu com Deus, onde ele não podia cortar o cabelo e beber bebida forte. Por algumas vezes ele ludibriou Dalila, ele tinha um sono biológico, quando os filisteus vinham, ele se libertava e conseguia se salvar. Porém, na última vez, quando ele revela o segredo e cortam as tranças da sua cabeça, ele cai no sono biológico. Dalila acorda ele, para fingir que ela não estava compactuando com isso. E aí você vai me dizer, mas irmão Evanildo, onde está o problema? Ele estava dormindo, mas ela o acordou, despertou ele. Só que ela despertou ele do sono biológico. Mas o sono espiritual, Sansão já estava distante de Deus há muito tempo e não estava compreendendo as ciladas que o inimigo estava preparando para ele. Tanto que ele acorda do sono biológico, mas quando os filisteus vêm, ele não se dá conta que seus cabelos foram cortados. E a Bíblia vai dizer que Sansão não tinha percebido que o Espírito Santo já havia se apartado dele. Sabe o que é isso? É o sono espiritual. Sansão já estava adormecido há muito tempo. Isso é perigoso. Nós podemos frequentar uma igreja bacana como essa 10, 15, 20 anos, mas o sono espiritual, ele é uma ameaça real. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que essa igreja aqui, a direção dessa igreja, tem se preocupado em investir num congresso de despertamento, um congresso de oração, onde cada um de nós não cochilaremos, mas estaremos vigilantes até o Senhor Jesus nos buscar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui rapidamente, fechando essa sessão, a experiência de um grande homem de Deus no século XVIII, um pastor americano na até então colônia inglesa, Nova Inglaterra, que depois se tornou os Estados Unidos da América, chamado pastor Jonathan Edwards, da Igreja Congregacional de Northampton. Ele viveu entre 1703 e 1758. Jonathan Edwards era filho de pastor, a sua esposa filho de pastor, um homem dedicado à obra de Deus, e ele realizou um grande despertamento nos Estados Unidos da América por volta dos anos de 1740. E olha que coisa interessante, quando eu chegar no ponto aqui do despertamento, de como Deus usou o pastor Jonathan Edwards para despertar as igrejas ali da América, no período em que ele viveu, nós vamos entender como é que era a vida deste homem. Aos 7 anos de idade, o pastor Jonathan Edwards, ele já era uma criança que orava 5 vezes ao dia. Ele casado ele juntamente com a sua esposa, quando ele dirigia uma igreja, ele realizava um devocional de 13 horas por dia entre oração, jejum e estudo da palavra. Sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é que num belo dia, ele vai à igreja da cidade de Enfield e ele prega um discurso que por mais de 2 séculos reverbera aos nossos corações, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele chega na igreja, haviam outros 4 pregadores. E a igreja,
o povo naquela época estava vivendo nos Estados Unidos um período de apostasia, de esfriamento espiritual. As pessoas iam para a igreja, mas como um encontro social, queriam ver amigos, era como se fosse a um clube. As pessoas iam por hábito, meu pai me levava, minha mãe me levava, e havia uma certa falta de compromisso com os valores do evangelho. Na noite daquele culto, ele foi escolhido para pregar. Ele não era um pregador eloquente, a sua voz era fraca. Jonatas Edwards, ele para no púlpito e ele traz um esboço, uma mensagem que ele começa na sua voz fraca a descrever a condição de um homem miseravelmente pecador e que não deseja se arrepender, que a qualquer momento um Deus justo e irado pode lançá-lo no inferno, mas ainda não fez pela sua misericórdia. Ele praticamente não conseguiu terminar esse sermão. Deus trouxe um despertamento àquela igreja. As pessoas sentiam como se o chão da igreja fosse abrir em um abismo e eles seriam jogados no inferno porque não queriam se arrepender dos seus pecados. Homens e mulheres gritavam e se agarravam às colunas da igreja e choravam atemorizados, acreditando que o juízo de Deus chegaria naquela noite. Houve mudança de direção, houve mudança de comportamento, houve um grande despertamento. Ele foi convidado para reproduzir esse sermão em diversas igrejas. A história daquela nação foi mudada. Hoje não é diferente. Eu glorifico o nome do Senhor porque há cerca de 4 dias essa igreja tem reservado um tempo para se despertar e buscar o Senhor em oração. Amém? Vamos lá, nós já fomos despertados, agora nós também somos justificados. O que vem a ser justificado? Justificado significa reconhecido por inocente. E por que nós precisamos ser justificados? E aí você deve pensar, mas eu sou um homem de bem, eu sou uma mulher de bem, eu não mato, eu não roubo, eu trabalho, pago meus impostos. Mas se você ler na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, você vai entender o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, todos nós deveríamos comparecer a um tribunal e receber uma sentença de condenação, porque em nossa natureza pecaminosa, jamais conseguiríamos nos justificar diante de um Deus tão santo e poderoso. E de repente você pode estar preocupado, mas fique tranquilo, há uma boa palavra de esperança da parte de Deus aqui, e nós vamos entender porque nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou te convidar para fazer a leitura de alguns textos aqui, e nós vamos entender como é que é esse processo da justificação. Abra aí a sua Bíblia na carta aos Romanos. Nós vamos ler aqui rapidamente alguns textos. Como nós nos justificamos? Romanos 1, os versos 16 e 17. Será que nos justificamos pelas nossas obras, pelos nossos méritos? Não, de forma alguma. Como nos justificamos? Olha o que o texto diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também grego, porque nele, o Senhor Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Sabe por que não tem condenação alguma para nenhum de nós? Porque somos justificados. E por que somos justificados? Porque temos fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nos justifica? Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que é esse plano da salvação? Como é que é isso? Quem é que elaborou esse plano? Romanos 5:18.
Como é que Deus traçou um plano para nós sermos justificados? Pois assim como por uma só ofensa, ou seja, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, o sacrifício de Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Louvado seja Deus! Graças ao sacrifício de Jesus é que nessa noite nós estamos aqui nessa igreja, tranquilos e abençoados, porque pelo sacrifício de Jesus nós fomos justificados. Agora, Atos 13, 39. Atos 13, 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que nele crê. Para facilitar a nossa compreensão, nós precisamos fazer uma alegoria. Para você entender o plano da salvação, porque eu e você estamos aqui, que nós não somos melhores do que ninguém, é o seguinte, vou contar uma historinha aqui, para nós entendermos. Adão pecou, o homem pecou, Deus está lá no seu alto e sublime trono, e é como se Deus dialogasse com seus atributos morais. E quando o homem peca, o seu atributo de justiça vira para ele e fala assim: tu és um Deus justo, você não suporta o pecado, tu és um Deus justo e um Deus santo. Como tu és um Deus justo, um Deus santo, e esse é um atributo moral que tu não pode ir contra ele, você deve condenar o homem à morte eterna. Só que tem um outro atributo de Deus que também dialoga com ele, que é o atributo do amor. Ele é amor, a essência de Deus é amor. E aí o atributo do amor chega e fala assim: peraí, Deus, calma, tu és um Deus justo, tu és um Deus santo, o homem realmente pecou, o homem merece pela sua justiça ter a condenação eterna, mas tu também tens o atributo de amor, a sua essência é amor, e como tu és amor, tu vais fazer alguma coisa para que o homem não se perca. Deus, na sua onisciência e na sua onipotência, na sua infinita sabedoria, ele traça um plano de salvação onde ele não vai colidir com seu atributo de justiça e nem com seu atributo de amor. Ele fala: tudo bem, eu vou designar o que eu tenho mais de importante aqui comigo, que é meu filho amado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala: eu vou pegar o que eu tenho de mais precioso, para satisfazer o meu atributo de amor. Por amor eu faço isso, mando meu filho, ele vai lá, vai cumprir a pena, vai satisfazer legalmente ao tribunal o meu atributo de justiça, a pena será paga, o castigo será dado, o meu atributo de justiça vai ficar satisfeito e o meu atributo de amor também, e o homem será salvo. É por isso que eu e você estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso plano da salvação que Ele, antes da fundação dos séculos, reservou para mim e para você. E finalizando essa mensagem, se eu já declarei aqui que nós somos despertados, justificados, agora nós precisamos a cada dia, mais do que nunca, sermos santificados. Santificar significa tornar sagrado, separar. É algo especial que você separa para Deus. Se tornar santo significa que eu posso fazer muitas coisas, mas como eu escolhi Deus para a minha vida, eu abro mão de muitas coisas. E não vou fazê-las porque eu tenho medo dele me castigar. É porque eu sou separado para ele e eu não quero entristecer o seu coração. Já viu quando você pode cometer algum pecado, fazer alguma coisa errada, que você está sozinho? E você olha para lá, olha para cá e fala: minha família não está aqui, não está o chefe, eu posso falar isso, eu posso fazer isso, ninguém está vendo. Nem o pastor está presente. Correto, pastor? O pastor não é onipresente, é ser humano. Mas de repente uma voz fala no teu coração, no teu ouvido e fala: filho, não faz isso não. Você é meu,
Eu te separei para você ser santo. Eu vou ficar tão triste se você fizer isso. E aí você para e não faz. Você sabia que você poderia fazer. De repente a vida inteira ninguém iria descobrir. Mas como Deus te chamou para ser santo, você entende que teu corpo e todo o teu ser pertence a Ele, é templo dele. Você poderia nesta noite estar em muitos lugares, fazer muitas coisas divertidas, mas você resolveu não fazer e estar aqui, sabe por quê? Você já foi despertado, você já foi justificado e você tem prazer em ser santificado. Vamos ler alguns textos aqui, eu já concluo a mensagem. Abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque a santidade, ela envolve também muito a questão do corpo. Por que o diabo ele procura destruir as pessoas na área sexual? Porque a área sexual ela atinge a moral. Ela profana um templo que Deus cuida com muito carinho, e Satanás ele sabe disso. Quando um crente ele decai na área sexual, isso é terrível, porque dá legalidade para o inimigo agir na sua vida e traz resultados terríveis para a família e para a igreja. É por isso que Paulo está preocupado e dizendo aqui, ó, santifica o seu corpo, mortifica o seu corpo. Toma cuidado com isso. Vamos ler outro texto, Atos 20, verso 32. Você entendeu por que nós temos que ser santos com todo o nosso ser? Deus ele cuida do nosso espírito, mas também do nosso corpo. Atos 20, verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Você viver uma vida de santificação significa que você vai herdar o reino de Deus, toda sorte de bênçãos espirituais da parte de Deus. Romanos 4:3. Só faltam duas referências apenas e nós encerramos. Romanos 4, verso 3. Não é essa referência. Não. Vamos fechar com Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer ver o Senhor, quer morar com Ele por toda a eternidade, nós temos que seguir a santificação, viver uma vida de santificação. Um exemplo que nós temos nas Sagradas Escrituras é Daniel. O profeta Daniel, capítulo 1, verso 8. E assentou Daniel no seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. E a história de Enoque em Gênesis? Viveu uma vida de santidade tão grande que o Senhor se agradou tanto de Enoque que resolveu tomar para si. Já pensou nós chegarmos num estágio desse? Já imaginou isso acontecendo contigo? Que coisa maravilhosa, né? É extraordinário. Eu sei que tenho muita coisa para caminhar, mas que maravilhoso. Deus olhou do céu, viu Enoque e falou, me agradei tanto desse camarada. Ele é meu amigo, ele vive uma vida de tanta santidade nesse mundo já corrupto. Vem cá, eu quero você aqui perto de mim. E eu quero concluir essa mensagem louvando ao Senhor, que já tem nos despertado, já tem nos justificado e tem nos santificado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos? Queremos agradecer ao presbítero Evanildo. Presbítero Evanildo, quando a gente entra no seminário, a gente tem dois sentimentos interessantes. O primeiro sentimento que a gente tem do seminário é que a gente começa a aprender mais da teologia, da palavra de Deus. Isso nos fortalece, aí é legal. Mas um outro sentimento que parece até engraçado, mas não é um sentimento de um pouco tristeza, que a gente perde aquela nossa ingenuidade boa, e aí a gente fica um pouco crítico. E como pastor, é horrível perder essa ingenuidade, porque como a gente conhece mais de homilética, de tudo isso, a gente não recebe mais o sermão como era antes, com aquela ingenuidade boa. E isso, presbítero Evanildo, a gente vai escutando a mensagem, e como crítico, que não é bom ser esse crítico, a gente escuta uma mensagem dessa de oração, com uma teologia perfeita, um concatenamento de versículos, de ideias maravilhoso. Quando a gente fala que a ingenuidade, que a gente perde aquela ingenuidade boa, é que em vez da gente estar com um coração totalmente aberto só para escutar, o pastor, ele fica analisando as teologias, as homiléticas, as exegeses, que não é isso que a gente veio fazer aqui, mas não tem como, já está no sangue fazer isso. E aí, presbítero, quando a gente escuta uma mensagem dessa de oração, de uma teologia para a oração, de despertar, do santificar, e do justificar e do santificar, e que não adianta nós buscarmos despertamento em oração se não estivermos baseados numa teologia correta, nos procedimentos corretos, como santificação. Nenhuma oração será ouvida pelo Senhor se não buscarmos a santificação, como o último versículo que ele colocou, que ninguém verá a Deus se não buscar a santificação. E muitas vezes nós perguntamos por que as nossas orações não são respondidas, mas não podemos orar a Deus se não buscarmos a santificação. Então eu fico muito feliz de escutar uma mensagem dessa, né? Sermos críticos, perdemos aquela ingenuidade, como eu disse, do início ela é ruim, mas quando a gente é crítico naturalmente e escuta uma mensagem como essa, aí a gente se delicia. Eu me deliciei ali, escutando toda a concatenação das ideias, dos versículos, dos subtemas que ele colocou, e eu falei, louvado seja Deus, uma mensagem para um congresso de oração, com uma teologia perfeita, uma teologia própria para o momento, e com uma teologia que nós que queremos viver uma vida de oração, não podemos ser ingênuos, temos que trabalhar dentro da Bíblia, dentro do que diz a justificação, Romanos 8:1, que ele conseguiu ali traduzir muito bem. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus abençoe profundamente. O irmão não é pastor, não é? É presbítero, não? E como é que é para passar de presbítero para pastor? Receba aí que Deus está nesse negócio aí, né? Acho que ninguém aqui não vai dizer outra coisa aqui que o pastor não pregou aqui nessa noite. Então, se Deus tem mistério nessa área com o irmão, tá? Receba aí, e aí é com o irmão, com o nosso pastor supremo, que ele dê os planos dele se realizem na sua vida, tá? Amém? Os irmãos foram edificados, sim ou não? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando o seu ministério, né? Ou o seu novo ministério é com o Senhor.
aí é com o Senhor. Abençoe sua igreja. Muito obrigado pelo seu pastor ter liberado o irmão para nos edificar aqui nessa noite. E eu, em particular, fui muito edificado e meu coração sai daqui muito alegre nessa noite, tá? Nosso Deus, o nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite de congresso, de oração, por esse investimento, Senhor Deus, que a nossa igreja está fazendo na nossa própria igreja e na vida dos irmãos que aqui estão visitando, Pai querido. Investimento em oração, Pai querido, investimento que serve para toda a nossa vida, para todos os momentos, Pai, porque sem leitura da Tua Palavra e sem oração, o crente fica raquítico, o crente não se desenvolve, não cria relacionamento
íntimo com o Senhor, e a oração e a leitura da palavra são elementos básicos para a vida de qualquer crente que queira ter uma vida em comunhão com o Senhor, em comunhão profunda, não uma comunhão superficial, não uma comunhão como um coleguinha, mas como um servo do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós agradecemos profundamente, Senhor, pela vida do presbítero Evanildo, Pai querido, pela sua disponibilidade, pela sua dedicação, pela sua instrumentalidade nessa noite, para nos edificar aqui com a Tua palavra, Senhor Deus. Saímos daqui agradecidos por tudo que ouvimos, Pai querido, porque esse é verdadeiramente um alimento forte para que o nosso crescimento espiritual, para que a nossa vida cristã no dia a dia seja feita de acordo com a Tua vontade. Leva-nos para os nossos lares, Senhor Deus, na Tua proteção, na proteção dos Teus anjos. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém.